Uma boa noite ao nosso telespectador. Estamos aqui na TV Camaragibe e hoje temos a honra de receber o nosso prefeito da cidade, uma das pessoas mais importantes, mais proeminentes da cidade, que exerce o poder executivo. E nessa noite também temos na bancada aqui o professor Eduardo, o professor Josivan e o nosso diretor Hamilton, que faz parte dessa bancada, e o nosso ilustre prefeito, ele vai dar uma introdução aqui da experiência dele como prefeito na cidade. E de início ele já está com a palavra. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um prazer, desde quando cheguei aqui, observei e vi até a estrutura, e quero aqui parabenizar, né, nosso amigo Daniel e toda a equipe aqui, como eu disse, pessoas de mente pensante, que isso é importante em nossa cidade. Quero dizer para vocês também que é de suma importância, né, um veículo como esse, que possa se dizer que é um veículo de comunicação, que também a gente pode aqui destrinchar tudo quanto nós desejamos para o nosso município, até porque a gente já vem fazendo, buscando fazer, né? A Cidade do Paço já com seus 146 anos de emancipação, que foi emancipada, e acredito que muitas coisas que estão acontecendo hoje no nosso município, dentro da nossa gestão, do povo para o povo, é de suma importância para todo camaragibano, haja vista que muitos estão contemplando e vendo coisas inéditas, tá certo? Então, isso é de suma importância. E o nosso projeto e o nosso planejamento é de cada dia mais desenvolvimento e crescimento para a nossa cidade. E esse é o meu objetivo desde o começo, tá certo? Até algumas ideias que foi implantada hoje na nossa gestão, já foram ideias que eu tentei, né? Na outra gestão, quisesse eu, oxalá que desse ouvido, mas infelizmente não foi possível, mas hoje, na nossa gestão, isso está acontecendo. Só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Mas conta um pouco da sua experiência, como você chegou ao poder e como você tem se desenvolvido. Antes da gente dar início, desencadear as perguntas, fale um pouco da sua experiência pessoal. É importante essa pergunta que você fez, porque de qualquer forma, a gente, tudo na vida tem um começo, meio e fim. O nosso começo, nossa trajetória, eu confesso para vocês que se fosse do interesse meu lá atrás, não tinha não. Mesmo porque fui convocado a ser candidato a vereador e não aceitei. Mas devido à circunstância que aconteceu, né, no período de 2020 e a necessidade a qual acharam por bem a escolha, haja vista que quando me escolheram viram que havia capacidade, porque ninguém é escolhido sem capacidade. Então viram a capacidade. Na pergunta de vir, quando vieram a mim, queremos que você seja o candidato majoritário, haja vista que houve a necessidade. Uma das perguntas que eu fiz, eu perguntei se era para eu ser o prefeito, né? E aí responderam que sim, que eu tinha capacidade suficiente para ser o prefeito. Daí então aceitamos a proposta, seguimos em frente, em 45 dias, né? Tudo isso para campanha, para visita, para conhecimento, reconhecimento. Então não foi fácil. Já pegamos o bonde, pode ser assim dizer, o bonde andando, mas com fé, confiança em Deus e na certeza de que se alcançássemos, como alcançamos, o que estamos fazendo hoje era um desejo que tinha no nosso coração. Daí deu certo e está aí 2 anos e 9 meses de gestão, coisas que estão acontecendo, que estão acontecendo no nosso município, são coisas que as pessoas até se admiram, né? Haja vista, não tinha sido vereador, nunca tinha sido vice-prefeito, né? Primeira vez na rota política, e hoje a gente vem aí trazendo, como todos podem ver, o desenvolvimento e o crescimento para a nossa cidade. Como é comum mediar as perguntas, agora de início quem vai fazer a primeira pergunta hoje vai ser um pouco diferente e vai ficar aberto as perguntas ao professor Josivan e ao professor Eduardo. Eduardo, pode fazer a primeira pergunta ao prefeito? Boa noite ao nosso telespectador, ao pessoal aqui da bancada. O senhor falou aí de fé e sabemos aqui que o senhor é um homem de fé. O nosso telespectador talvez saiba agora. E aí eu perguntaria ao senhor, o senhor é um homem de fé, como foi a sua trajetória na fé, como é, quem inspirou? Nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória na fé. Falar de fé é algo que eu confesso para vocês que é de suma importância desde o meu nascimento, porque tive uma trajetória de crescimento no conhecimento, do ensinamento de meus pais, né?
pastor Hélio, irmã Zuleide, que hoje está pastoreando na cidade de Japaratinga, e que me instruiu e que me ensinou, que ainda hoje me ensina, né, o caminho da fé. A fé é algo que alguém possa até falar de lábios ou afirmar que tenha, mas talvez não tenha a experiência, o que é de suma importância. Então hoje eu posso dizer com toda a propriedade que eu tenho experiência de fé, porque o que define a fé eu venho vivenciando e já vivenciei. Certo. Assim, junto com essa trajetória de fé, e talvez tenha ajudado muito o fato de hoje o senhor estar como político, essas gestões na igreja e esse lidar com o povo na igreja, isso ajudou o senhor? Como o senhor vê isso? Aquelas experiências, ajudou o senhor hoje na política? Através daquelas experiências, hoje, vamos dizer assim, o senhor conseguiu se sobressair no tratado e na gestão com o povo? Nos conte um pouco sobre isso, por favor. Sim, sim, até porque a igreja, ela pode-se dizer, uma escola, uma faculdade de que quem vivencia na igreja, ele aprende muito. Não só dentro de um campo de fé, mas também em um campo de visão. Eu passei alguns momentos na igreja liderei jovens, liderei a igreja também. E aí a gente tivemos uma experiência também, que por sua vez, claro, parte é diferenciada um pouco, mas tudo está conjunto, afinal de contas, a gente lidera com pessoas também. Então isso tem ajudado realmente, não tenha dúvida, ao desenvolvimento e a abertura de visão para que temos hoje na administração do poder público. Professor Josivão, pode elaborar uma pergunta. Beleza. Boa noite, pessoal. Aos nossos inscritos que ainda não sabem, eles pensam que nós estamos ao vivo. Eles, quando vão assistir o vídeo, eles ficam, vou assistir hoje, tá? Mas não são gravados os vídeos ainda. E nesta noite, como já foi falado, nos dá a honra ao Elson, prefeito da cidade de Passo Camaragibe. E saindo desse começo de introdução, eu quero entrar logo em uma pergunta, ditamente partindo para a parte política, a administração pública de Vossa Senhoria. Eu acredito que isso aqui foi uma crítica que fizeram ao senhor. Está aqui dizendo que, recorrente à negligência do prefeito Hélio Santos, é um portal de Porto Calvo, com os trabalhadores da saúde. Me parece que está acontecendo alguns atrasos nos pagamentos dos funcionários da saúde. Queria saber se o senhor tem alguma coisa a falar com relação a esta informação. Às vezes as pessoas elaboram informações, né, indagam qualquer situação, sem ao menos saber da realidade. Se você for olhar em todo o contexto, a realidade da saúde em todo o nosso país é de forma precária. Ninguém pode dizer que a cidade tal, a saúde vive mil maravilhas, a capital tal vive mil maravilhas. Não. A saúde, eu comparo a saúde como até a nossa família. Por mais que a gente busque viver de uma forma sólida e bem tranquila, mas sempre vai surgir os problemas. Então a saúde hoje, a gente vem realmente enfrentando algumas situações, mas por outro lado, graças a Deus, para o que encontramos, hoje a saúde é um outro nível, tá certo? Tem vários pontos da saúde hoje que a gente vive outro momento, e um momento pode assim dizer, perante ao governo, que até então a nossa saúde, ela depende também, governo federal, governo estadual. Então hoje não está muito fácil, tanto para o governo federal como para o governo estadual, que por sua vez respinga no governo municipal. Agora, alguém afirmar que hoje a nossa gestão pode assim dizer, fazendo sofrer as pessoas que trabalham na saúde, essa pessoa precisa rever melhor os seus conceitos e dar uma volta também na nossa saúde e ver que a nossa saúde realmente está um outro nível, está bem melhor. Pois isso aí a gente já temos conhecimento de que realmente a saúde não é a saúde do Passo, é a saúde do Brasil. A gente sabe muito bem disso. Então eu acredito, assim, no meu modo de ver, eu penso que isso aqui já é alguém, a oposição querendo desgastar. Será que seria isso? A oposição já procurando pretexto para tentar desgastar a sua gestão? Faz sentido, porque eu até entendo que haja a crítica, é fato. Agora, existe crítica que ela não é construtiva, ela é destrutiva. Quando eu vejo que a crítica é destrutiva, é quando alguém que teve a oportunidade de fazer até melhor,
né, devido às circunstâncias que viveu na época, poderia ter feito melhor e não fez. Então agora é muito complexo dizer algo que hoje estamos vivenciando de forma global, né? Certo. Ainda, prefeito, o senhor falou, por exemplo, nos destaques da gestão atual, da atual gestão. E aí, eu queria perguntar agora qual o maior ponto que o senhor pode dizer assim, olha, agora na nossa gestão está diferente, ou esse é o ponto de destaque da nossa gestão comparado com uma gestão inferior atrás. Qual seria já passaram, né? Sim. Qual seria agora, na sua gestão atual, o ponto de maior destaque, vamos dizer assim? Eu confesso que, se formos destacar os pontos que hoje se destaca do desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade, a gente vai passar aqui praticamente a noite toda, porque a gente vai destrinchar vários pontos, até na saúde, na educação, na infraestrutura. A gente vamos destacar na agricultura também, no turismo, que hoje a gente temos em nossa cidade, pode assim dizer, um polo industrial, não na nossa cidade, mas sim na nossa região. Então, baseado nesses pontos, hoje a nossa gestão ela vem simplificando de forma categórica a cada secretaria, tá certo? É por isso que hoje a gente estamos aqui com o nosso diretor de planejamento urbano da nossa cidade, e ele tem sim propriedade em dizer isso, porque ele também foi secretário de infraestrutura, tanto na gestão passada como no início da nossa gestão, onde muitas vezes ele apelou para várias situações que poderia sim ser resolvido na estrutura do nosso município, né, e não foi resolvido. Então, assim, hoje eu posso destrinchar para vocês aqui que várias situações têm melhorado bastante. Agora, é óbvio que não dá para fazer tudo em tempo que estamos hoje de gestão, com 2 anos e 9 meses. Acredito que muitas coisas a gente faz em curto prazo, outras a longo prazo. Sem falar que também com recursos também. Se eu for querer fazer o que eu quero e o que eu desejo, e dentro de um campo de visão que tenho, pelo recurso que temos, é impossível. Então, paciência, que as coisas vão chegando e a gente vai resolvendo da melhor forma possível. Certo. Agora uma pergunta ao senhor Hamilton. Senhor Hamilton, fale um pouco sobre os destaques que o senhor tem feito, que o senhor tem acompanhado aí na obra do prefeito. Boa noite a todos. Em relação às obras que vêm sendo feitas na gestão do prefeito Hélio Santos, eu tenho como falar do início, porque venho participando dessa gestão, participei como secretário de infraestrutura, agora hoje estou como diretor de planejamento. Então, em relação às obras de destaque, fizemos a iluminação de todo o município, usando a iluminação LED em todo o município, como vocês podem ver aí, que está uma maravilha, calçamentos, e as obras não param, como vocês sabem, né? Então, muita coisa está sendo feita de acordo com as demandas que são pedidas com a população. Então, a população pede, o prefeito vai lá e faz por onde. E está aí o dia a dia das obras, como vocês podem ver e a população pode acompanhar também, está de vento em popa. E com certeza não vai parar, certo? Prefeito, uma pergunta ao prefeito. Pois não. Embora você seja um político estreante, sua primeira vez, né, como político e gestor, e recebeu uma função muito importante do município, sem a ex-prefeita ali acompanhando durante esse curso da gestão, você acha que tem se saído bem até aqui? Acredito que sim, porque uma gestão ou um líder, muitas das vezes, ele precisa sim de algumas pessoas que, por sua vez, lhe ajudem no comando da gestão, e que outros, às vezes, acham que pode, mas quando, na verdade, não tem a capacidade de poder. Hoje, a nossa gestão, ela vem hoje acoplada com várias pessoas também, com uma mente brilhante, a qual eu tenho muita humildade de ouvir essas pessoas, e que, por sua vez, tem nos ajudado também. Então, quando se tem algo assim, outras situações não faz diferença nenhuma. Então você consegue andar com suas próprias pernas, né? Mesmo sendo um iniciante na política. Tranquilamente, e com a ajuda de Deus e o Espírito Santo. O professor Van pode voltando à questão política da nossa cidade, a gente temos observado que já está se articulando por aí uns grupos em oposição. Eu vou dizer grupos porque praticamente me parece que estão se formando 2.
Até então, agora a gente só sabemos que está tudo numa junção só, um grupo. E com certeza vai fazer oposição a Vossa Senhoria, esse grupo. O que é que o senhor acha desse grupo aí? Tem alguma eficácia? Ou vai se diluir com o tempo? Porque às vezes a gente vê que começam e de repente depois começa cada um com seus interesses, e o interesse não é do povo. Não é o interesse do povo, eles estão preocupados com o interesse dele. Será que o seu modo de ver essa formação que já está se formando agora, inclusive já estão cogitando candidatos, vice, isso, aquilo, outro? Olha, eu posso te dizer, Frank, que do meu modo de ver, oposição sempre vai ter. Com certeza. Né? A gente não pode dizer assim, se levantou A, se levantou B, e a gente querer que elimine aquilo ali. Não. Sempre haverá o positivo e o negativo. Cabe cada um observar, no caso, eu posso dizer o cada um, é o munícipe, é o eleitor. Ele é o maior e o melhor julgador para julgar. Eu seria muito suspeito eu julgar e dizer assim, não, esse grupo está fora, esse grupo não. Vai se levantar? Se levante. A minha parte eu estou fazendo, como eu disse aqui do início, fora dos bastidores aqui, eu falei até aqui que ninguém vence o trabalho. Isso é um fator lógico. Se a gente vem trabalhando para os munícipes. Obviamente que os munícipes vão fazer o julgamento e o pré-julgamento de entender que a gestão atual vem fazendo uma grande diferença. Então, se o grupo que está se formando ou que está buscando se formar quer ir, é normal, é democrático isso. Eles se manifestarem, ótimo. Agora, cabe à população entender. E aí pode-se ver, de acordo com o que você me falou, que o grupo, se você for avaliar, esse grupo eles já tiveram uma trajetória política em nosso município. Se você for avaliar, todos eles tiveram a sua oportunidade no município. Mas atualmente, como é que você julga o histórico deles? O que eu posso julgar, apesar hoje eu ser suspeito a julgar, mas não, eu posso julgar tecnicamente como político. Dentro de uma técnica política, eu posso julgar que hoje não é cabível eles hoje assumir o governo municipal de Paço de Camaragibe. Haja vista que eles já passaram por aqui e não tem o que provar mais. Hoje o nosso governo é um governo novo, um governo de desenvolvimento e que tem uma visão de crescimento. Aí sim, e acredite aos senhores aqui, hoje a gente temos toda a propriedade para dizer isso. Por quê? Porque hoje eu posso dizer que os jovens, os adolescentes, né, a classe já de pessoas avançadas da sua idade, também as pessoas que já têm muito mais tempo aqui em Paço de Camaragibe, que conhece bem a história do Paço, hoje pode com categoria dizer que a gestão hoje, para as que já passaram, não tem nada a ver. Então, o grupo se levantar, beleza. Continuando nessa mesma fala, falando eu observei que você fala muito de desenvolvimento do município. Sim. E a gente podemos dizer que houve sim umas mudanças e até uma estética bem melhor, no modo de ver. A gente chegamos aí na cidade, assim, na entrada da cidade, assim que vamos chegando na entrada da cidade, a gente pode perceber que já há uma mudança logo no início da entrada da cidade. Mas, como falando de desenvolvimento, todos nós, camaragibanos, fomos sabedor de que havia um precatório dos professores, uma porcentagem lá. E a pergunta é a seguinte, não vou fazer a pergunta com relação de para onde foi, não interessa. A pergunta é a seguinte, o senhor acredita que se realmente os 60% desse precatório fosse distribuído como de direito aos professores, ajudaria no desenvolvimento do Paço do Camaragibe na época? Olha, professor Van, eu vou dizer uma coisa a você, se ajudaria no desenvolvimento da cidade, de repente alguém tem um plano de montar um negócio. Empreendedorismo, e poderia, ele com um recurso que chegasse às suas mãos, ele querer colocar aquilo ali em prática, daí então ia empregar 1, 2, 3 pessoas. Cada um tem uma visão. Mas isso só acontecesse na sua gestão. Qual era a reação que você teria em relação a isso? Cara, obviamente eu vou pelos direitos de cada um. Eu acho que dentro de uma linha jurídica, claro, ia me respaldar isso, eu daria o espaço e eles, se é de direito, o precatório aos professores, obviamente que seria distribuído para eles, assim como foi em alguns outros municípios, e não vou muito longe, nosso município vizinho. Então, eu acho que o que é de direito é de direito. Você não pode
tirar isso. Mas ao seu ver, como gestor, o que é que você acha que faltou na gestão anterior? Um posicionamento da questão do legislativo, reivindicações propriamente dos profissionais que foram lesados a isso? Eu acredito que faltou um campo de visão mais aberto, campo de visão nesse sentido de desenvolvimento, até mesmo nas próprias escolas, haja vista que o recurso também era para ser distribuído à educação, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, a gente pegamos escola aí em estados precários, né? A gente temos em vista o Colégio Ernesto Maranhão. Inclusive, mas a precariedade era relacionada à estrutura predial ou recurso? Predial, era exatamente o quê? Recurso também para... de formação para os professores, para melhor eles ter uma mente mais aberta. E tudo isso, o recurso vem para desenvolver isso também. Eu me lembro de uma fala de um ex-secretário não sei se era de educação, me parece que era de educação, e com relação ao Ernesto Maranhão, aquela escola, que tá muito linda mesmo, realmente. E ele, na época, ele falou, eu não lembro se eu tenho gravado isso aqui ainda, viu? Mas ele falou na época que ele titulou aquela escola como Carandiru. Quem lembra disso aí? Um ex-secretário. Eu lembro. Um ex-secretário de educação. Então agora quem chega. Professor Van, eu vou dizer uma coisa, o cara mencionar o Ernesto Maranhão como Carandiru. Eu acho que ele não conhece a história do Carandiru, né? Ele desrespeitou aí até os alunos, professores, os pais, todos foram. Até os munícipes também, porque Carandiru é uma história muito triste. Né? Se você talvez for olhar, pela estrutura física dele, que aparentemente parece um complexo, né? Parecia um mas complexo. Mas não foi feliz nessa expressão. Expressão é muito... Inclusive a gente estamos citando agora porque justamente ele não foi feliz na fala dele. Não foi. Então, ainda nessa mesma linha, o senhor fala muito agora das mudanças que houve na atual gestão, na sua gestão. Eu gostaria de saber, e eu gostaria que o senhor falasse aqui para nós, qual a grande virtude que tem agora nessa gestão e que faltou em todas as outras gestões. Qual a grande virtude agora que, podemos dizer assim, na gestão de Elison Santos tem e que me parece que nas outras faltaram ou não tem? Cara, ao seu ver. Você me fez uma pergunta aí de suma importância, haja vista que a gente tem esse campo de visão para o que já aconteceu e que deveria ter acontecido na gestão passada. Por exemplo, um ponto aqui que responde a todas as perguntas sobre o crescimento e o desenvolvimento. Eu aprendi que toda cidade ela tem um marco. Passo de Camaragibe, quem passasse na rodovia sentido Recife, ele não podia lá na frente dizer que passou por Passo de Camaragibe. Ele só afirmava que passou pela cidade de Paripueira, cidade de Barra de Santo Antônio, São Luís de Quitunde, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, Japaratinga, Maragogi. Poderíamos dizer que era uma cidade sem identificação? Podemos dizer que não tinha identificação. Não tínhamos, não só isso, eu vou mais longe, dignidade. O que traz a dignidade ao homem? É o seu caráter. Então, quando hoje a gente vê, e eu já fui abordado por algumas autoridades que me disseram que, prefeito, parabéns, sentido Recife, eu não pude me conter e parei, tirei foto ali na entrada da sua cidade, que realmente virou um cartão postal, a nossa cidade. Trazendo assim a origem de qual alguns gestores pregavam, mas é a história que pregavam sem mensagem. Hoje a gente prega com a mensagem. E eu ainda quero ir mais longe, porque o Trevo está registrado que realmente é terra de Aurélio Buarque de Holanda. Mas a gente temos a residência dele, que temos um projeto dentro da cidade do Passo, de reforma da casa. Ali à frente a gente temos um projeto também de fazer como um calçadão ali, para que o turista venha, tire a foto em frente à casa de Aurélio Buarque de Holanda. E aí sim é um dos objetivos futuros que temos para trazer o turismo para a nossa cidade. O turismo hoje ele está emplacado somente entre a Barra e Marceneiro. E ali segue São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras. Mas o meu desejo é trazer o turismo aqui para a cidade, porque a cidade ela tem a história. Não só a história de Aurélio Buarque, mas de Fernandes Lima, que está ali uma ponte histórica também. Então, assim, hoje eu posso, de forma gloriosa, agradecer a Deus
por hoje, seja pelo dia, seja pela noite, a nossa entrada é uma entrada de categoria, que até alguns colegas prefeitos já parabenizou a nossa entrada. Até agora essa identidade tem sido questão cultural, né? Isso também. Pois bem. Mas a questão assim socioeconômica em relação a uma diferença que você poderia talvez ter um dia ou durante essa gestão, ou uma próxima gestão, quem sabe, qual é a possibilidade que você tem, por exemplo, porque a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que implicar isso também a questões de indústria, empresas. E isso é realmente o desenvolvimento socioeconômico. E existe alguma possibilidade, nem que seja dentro de uma conversação hipotética, que é possível chegar a alguma indústria no Paço de Camaragibe, empresa no Paço de Camaragibe? A prova que é possível é que conseguimos o curso profissionalizante para mais de 600 pessoas, que por sua vez está acontecendo aqui no ginásio. Curso esse que está formando as pessoas, jovens e adultos. Por quê? Porque a minha visão é justamente quando as indústrias chegarem, que é esse o nosso plano. Já sentamos com alguns empresários concernente ao polo industrial aqui na cidade. Porque hoje o polo de desenvolvimento que está acontecendo na nossa cidade é o polo turístico. Haja vista que a gente temos algumas pousadas que já emprega pessoas daqui, da cidade, local. Hoje o polo industrial mais desenvolvido hoje está sendo o turismo. Mas eu não só penso isso, eu penso na questão de empresas também se instalar aqui no município. É por isso que, sentado com algumas pessoas que têm a forma de conduzir isso para o nosso município, e quando eu falei sobre a cidade, pela história dela, ele afirmou e disse, não tem futuro para isso mesmo. Então, assim, terras temos, vizinhos, aqui na cidade mesmo. Trazer o polo, eu tenho um projeto já do polo industrial, que vai abranger aí de 3 a 4 empresas, que por sua vez vai empregar de 30 a 40 famílias, que é de suma importância. Você pode destacar aqui o ramo da indústria? Uma delas vai ser a fábrica de plástico, que Sérgio simplificou com o desejo de vir para cá, a fábrica de cosmético, a fábrica de tecido, e até afirmei com algumas pessoas que alguns achou impossível isso acontecer. E eu mostrei para ele uma cidade em Pernambuco, que era impossível o polo industrial de tecidos crescer, que foi a cidade de Toritama, em Pernambuco. E hoje a cidade de Toritama é um dos maiores polos, não só Toritama, mas também Santa Cruz de Capibaribe, que cresceu, mas se você for olhar, a cidade em si, ela não se desenvolveu. O que é que se desenvolveu mais na cidade? O polo do jeans. Pode acontecer no Paço? Claro que sim. Isso depende do campo de visão de cada gestor. No meu caso, esse campo de visão eu tenho, por isso que eu estou correndo atrás. Não, se isso se configurar, você vai ser o prefeito Wellison do milagre econômico, né? Acredito. Eduardo? Certo. Nunca houve no Paço de Camaragibe uma reeleição. E nas pesquisas que saiu recentemente, o senhor lidera. E em algumas, lidera com folga. Gostaria de perguntar ao senhor, mais uma vez, qual, vamos dizer assim, uma virtude que o senhor teria para liderar essas pesquisas e por que no Paço, ao seu ver, nunca houve uma reeleição? Eu posso primeiramente agradecer a Deus e aqui parabenizar os nossos camaragibanos, porque quando a pesquisa entrou na nossa cidade e com certeza abordou o camaragibano, ele com toda a propriedade, eles afirmaram que sim, tem condições de uma reeleição do atual prefeito, pelo que eles estão vendo. Acredita-se que muitos camaragibanos, o desejo deles era ver a Avenida da Rodagem, a Avenida Mendonça Alves. Muito desejo dos camaragibanos era ver o que está vendo hoje no conjunto João Beda, mais conhecido como Jagatá. O desejo de muitos camaragibanos era ver a sua cidade iluminada como está vendo hoje. Aí alguém pode dizer, mas tem uma rua que está faltando uma lâmpada assim. Mas isso é fato, acontece até na nossa casa. Você bota as lâmpadas, mas daqui a pouco queima do banheiro, queima do quarto. É só ir lá e trocar. Mas consigo a iluminação de modo geral, está aí. Sem falar outras situações que vêm acontecendo que prova que o gestor atual tem capacidade de permanecer mais 4 anos. Então o que acontecia no Paço, é claro, é notório. Você acha que o seu eleitorado tem crescido, Wellison? Acredito que sim. Acredito que sim. A prova disso, e eu provei, já que muitas pessoas me abordavam na campanha do nosso deputado Antônio Albuquerque, na época o deputado federal Nivaldo Albuquerque,
o candidato ao governo que apoiamos no primeiro turno, que foi Rui Palmeira. Então foi provado quando alguém disse assim, me abordou e disse: prefeito, dependendo do resultado das eleições agora, vai saber que realmente o seu eleitoral, hoje, Elison Santos, tem. De acordo com o resultado que saiu, foi provado que o resultado diferenciou e muito. Antônio Albuquerque, o deputado estadual, a gente conseguimos alcançar um número de votos de 2.554. Nunca houve na história do Paço. Federal, a gente conseguimos atingir uma média de 3.140. Então, melhor a oposição se converter a Elison Santos também, Não né? tenha dúvida. E outra, se a oposição, que cada um tem o seu modo de pensar, mas se a oposição, e eu posso até dizer, se eles começarem a raciocinar de forma que o poder público hoje tem como ficar mais 4 anos, eu creio que eles vão mudar de ideia. Haja vista. Se conseguirem racionalizar bem, né? Essa aí. Então quer dizer que, É uma na questão de que eles verdade, possam raciocinar bem. então quer dizer que, na verdade, o sucesso do índice, do aumento do reconhecimento da sua gestão é justamente pelo que o senhor tem feito no município. Sim, sim. Então os camaragibanos estão reconhecendo isso e por isso que o índice na pesquisa... Exatamente. E uma das coisas que vem o reconhecimento é a saber. O que vemos dizer, porque, por exemplo, não sei se algum de vocês lembra, mas no último comício, em Barra de Camaragibe, com a ajuda de Deus, a gente afirmamos que Paço de Camaragibe seria um farol. Alguém ignorou isso, por talvez não entender, quando eu frisei sobre o farol. Alguns dias atrás, algumas pessoas me abordaram concernente ao destaque hoje de Paço de Camaragibe. Por quê? Ruas que você não imaginaria nunca ser calçada, hoje está. Então isso é trazer dignidade às pessoas. Você sair da sua casa, colocar o pé na sua rua, posso assim dizer, e ver que a sua rua está digna para você pisar, que é o calçamento. Prefeito, nessa fala sua agora aí, até surgiu um comentário da oposição que quem está fazendo o calçamento não é você, é o governo federal. Aí eu dei uma palavra também. Esse mérito compartilhado É porque quando uma pessoa diz isso, ele esquece de um detalhe. O governo estadual, ele age num governo municipal quando se há provocação. Por exemplo, quando sentamos com o governador, na época, então, Renan Filho, que ele já tinha em prática, desde a outra gestão, o projeto Cidade Linda. E ele falou para a outra gestão que o projeto poderia chegar ao Paço, mas que se trouxesse o projeto pronto. O que é o projeto pronto? Topografia das ruas. E isso, por sua vez, foi elaborado na sua gestão? Isso foi elaborado na nossa gestão. Então, mérito compartilhado, né? Não tenha dúvida. O projeto foi preparado de todas as ruas, inclusive acrescentando ruas que até então no projeto não estava. Está aqui o nosso diretor de planejamento. Participação do Hamilton? Que não me deixa mentir. Participação do Sim, Hamilton não tenho também? dúvida. Certo. Embora, prefeito, o senhor seja, vamos dizer assim, na carreira de político novo, eu queria saber do senhor qual seria o seu grande ícone na política. Se tem algum grande ícone, se tem alguém, vamos dizer assim, que as ideias dele representam bem as suas ideias, quem seria? Seja lá no nível federal ou estadual. O senhor fica livre aí para... Eu confesso para vocês que eu tenho um campo de visão de alguns políticos, inclusive de um grande amigo meu, que hoje é prefeito da cidade de Pão de Açúcar, prefeito Jorge Dantas. Lembro-me que o prefeito Jorge Dantas, quando assumiu a cidade de Pão de Açúcar, nos anos 94, não me falha a memória, 95 ou foi 96, ele desenvolveu a cidade de uma forma muito bem estrutural. Eu não sonhava, não tinha nenhum pensamento de ser o que sou hoje. Quando ganhamos a eleição, que encontrei ele também, hoje, depois de 10 anos, saiu numa eleição para Pão de Açúcar, foi eleito mais uma vez. E encontrei ele e ele nos parabenizou. E aí eu disse a ele, eu tenho o senhor como uma referência porque o senhor mudou a cidade de Pão de Açúcar. Então, como pessoa, gente boa, e como administrador e como prefeito, top de linha. Então, eu me inspirei nesse sentido, de administração
dentro de uma cidade. E daí ele confirmou dizendo: prefeito, um dos temas que você não pode esquecer é infraestrutura na sua cidade. Tem um ditado popular que diz que quem conhece a casa é o gato. Certo. O senhor pegou algum período do governo federal na época que era Bolsonaro e agora está com o presidente Lula. O senhor pode passar para nós alguma informação com relação à sua gestão, se durante o período em que Bolsonaro estava na presidência foi melhor, a gestão andou melhor, teve algum empecilho, alguma dificuldade, ou agora tem alguma dificuldade, ou está melhor agora? Pode tecer algum tipo de comentário com relação a esses dois polos? Cada governo tem as suas particularidades. Mas Isso me referindo ao município. eu sei, isso é bíblico. Muda o profeta, muda a lei. O governo Jair Messias Bolsonaro foi um governo que ele realmente foi mais presente aos munícipes, às cidades, aos municípios. Mas mesmo com uma situação que foi muito difícil, que foi ainda a pandemia. Esse governo atual, até agora, está gerando muita polêmica concernente aos municípios. Mas eu confesso para você que até como governante eu posso dizer assim, que pode melhorar. Às vezes o que falta é só encontrar o ponto de equilíbrio. Então assim, para eu questionar o governo que venceu as eleições aí, sabe lá Deus como, mas venceu, eu não posso. Eu tenho uma esperança só, e essa esperança eu quero conservar ela. E peço a Deus que abençoe, porque eu fui ensinado dessa forma, a pedir a Deus para que os governos sejam abençoados. Porque cada governo é permitido por Deus. Se Jair Messias Bolsonaro não alcançou, mas o Lula alcançou, então o nosso, e eu principalmente como cristão, eu só tenho a pedir a Deus para que esse governo seja abençoado. Mas respondendo a sua pergunta, se for ver a diferença aí, meu amigo, eu vou dizer a você que realmente está diferente. 2021, 2022 foi uma outra meta, tanto é que até para os brasileiros, isso é fato, em questão de auxílios, recursos, vieram. Porém, cada governo tem a sua particularidade. Certo. Oxalá que melhore, né? A relação do presidente federal é a mesma relação que ele tem da via ideológica para ser simpática do governador do estado. Como é que você vê em relação a isso, Edson? A questão do governo estadual, você fala? Exatamente, porque eles estão vinculados, né? E tem tiveram uma relação até de simpatia ideológica. tem um Nesse vínculo, caso, você uma acha que há linha, algum dano ao município em relação ao tipo de política e às medidas políticas deles? Ele está de forma assim, eu acredito que buscando, ter o autocontrole, porque você tem que ter, isso é como você dirigir um veículo, você pega, quando eu pego um veículo que eu nunca peguei, eu antes de sair do local, eu avalio ele. Olha tudo. a ré, né? Acho que... Olha tudo, Olha a primeira. Então, assim, o governo estadual, ele eu comparo como um veículo que tem um painel com vários equipamentos. Talvez ele ainda não conseguiu acionar o correto, que ele possa, de forma mais tranquila, conduzir. Mas eu não posso exigir ou querer até forçar a barra, porque ele está buscando, da melhor forma, acertar. Prefeito, dessa mesma fala sua aí, a gente temos aqui um cenário no município de Passos Camaragibe de, podemos dizer assim, talvez seja de manipulação ou até mesmo de querer induzir as pessoas a pensar diferente. Que é a questão que as pessoas estão questionando muito, é a sua relação com o governo do estado. Muitas das vezes a gente vê nas suas redes sociais o senhor foto com ele e uma candidata à oposição, a oposição à Vossa Senhoria, também que coloca a foto com o governo do estado também. Então as pessoas estão meio confusas com relação a isso. E eu tenho certeza que o senhor, dando o seu parecer, da sua forma do conhecimento... Eu acredito, Van, que esse ponto aí, as pessoas em si já estão observando, então eu acredito que precisa ser muito inteligente ou até cientista político ou cientista administrativo para entender que o governo estadual ele está pontilhando não só o município de Passos, como vários municípios, estão sendo alcançados da forma, dentro da possibilidade do Estado, alcançando os municípios. Haja vista, a gente temos aqui o projeto do Estado que está sendo concluído.
Aí se alguém me perguntar, não, mas aí a outra gestão, a outra, né, que foi gestão, ela está tendo mais abertura no governo do Estado. A gente sabe que a política ela tem vários caminhos, né? Então, se ela está tendo oportunidade, ou se a outra gestão, que foi gestão, está tendo oportunidade, talvez essa oportunidade está se estreitando já, não é? Então, eu acredito muito do governo do governador Paulo Dantas, acredito, ele é um cara novo, já foi prefeito, né? E como prefeito, ele sabe as necessidades do município. Mas ele, em um só município, se relacionando, articulando com o prefeito atual e com a ex-prefeita, você acha que ele está driblando os dois ou é uma estratégia política mesmo de conversação? Não, eu prefiro achar que é uma questão política. E política vai chegar um momento que vai ter que decidir. É o somatório, né? Na política existe esse fator. Você vai conduzindo, mas vai chegar um ponto que você vai ter que decidir. Ele está dividindo para somar. Pode ser. Mas vamos conduzir de novo aqui uma pergunta para questão municipal novamente. Qual a sua relação com o Poder Legislativo? Até porque você também tem algumas oposições, né? Internas na Câmara. E se você tem, como é que você se relaciona com ela? E se ela tem se tem oposição de fato, ela se opõe a quem? A você, prefeito, ou a alguns projetos que são de melhoria, que a maioria pode aprovar do Legislativo? Rapaz, eu acredito que hoje é também histórico a parceria do Executivo com o Legislativo. Hoje a gente temos 7 vereadores, né? São 9, mas 2 se opõem às suas ideias. Mas certo? as ideias delas são anticidadãs? Oxalá que as ideias dela fossem para anti o um município. projeto internamente municipal? Aí, quando alega que, não, eu sou contra o que está acontecendo na administração, eu sou contra o que está acontecendo na... Então, assim, tem pontos que só vai se cansar. Que eu já disse, só vai se desgastar. Mas você consegue localizar realmente a posição dela, o que realmente ela quer para o município? Não, eu confesso para você que não. Eu já tentei entender. Então, nesse caso, é uma autoconfusão, né? É uma autoconfusão, pode ser. É muito pessoal já. Porque só eu acho para ser oposição somente, só isso. Porque eu acho que o ponto de vista de uma oposição, ela tem que ter uma abertura naquilo que ela está sendo oposição. Tem que ter uma consistência argumentativa, exato. Né? Se eu estou dizendo que essa garrafa aqui é diferente dessa aqui, eu não posso dizer o contrário. A não ser que sofreu de alguma esquizofrenia. Aí é uma outra situação. Eu acredito pode ser. Tudo existe entre os... Pois é possível, né? E eu acredito que um vereador deve fazer oposição ao prefeito para favorecer o povo. Não tenho dúvida. Se não haver esse favorecimento ao povo, então não é oposição, é oposição por si só. É por isso que eu digo que... Pelo modo de trabalhar. Por isso que eu simbolizei aqui a garrafa, né? Todas estão com um conteúdo só. Água. O diferencial só é... O volume agora, né? A marca, né? O volume que diminui. O volume também. Senso de proporções. A marca, essa aqui é cristal, essa aí é o quê? Skin, hein? É ou não é? Só o diferencial, mas o conteúdo é um só. Então, se eu sou contra esta garrafa, mas eu vou perder por outro lado, porque o conteúdo é um só. Mas nesse caso a maioria está ao seu lado. Não, 7, você sabe que o 7 é número da perfeição. Então, se é 7, então vamos continuar aperfeiçoando o nosso município. Então é até o democracia municipal mesmo. Não tem jeito. Tá certo? Encerrando esse bloco, vamos também ter as considerações finais. E o professor Van? Não, é só pedir ao telespectador que se inscrevam, né, vá lá, comente, porque o seu comentário também é muito importante para o crescimento desse canal. Eduardo. E queremos agradecer logo de antemão o nosso ilustre prefeito, o Hamilton, que já foi secretário do município, né? Talvez, quem sabe, não seja de novo, ninguém sabe. O mundo dá muita volta. Agradecer a todos que compareceram aqui nesta noite. E é desse jeito. Compartilhe, viu? Bom, queria primeiro agradecer a você, nosso telespectador, agradecer também ao nosso prefeito, obrigado por ter vindo, venha mais vezes, fique à vontade, aqui é nosso, fique à vontade. E aquela frase que aquele professor velhinho nos disse, não parar, não precipitar e não retroceder. Hamilton, por favor. Só agradecer e parabenizar a equipe, porque uma equipe dessa a gente não via, nunca viu no Paço de Camaragibe, né? E hoje está mostrando aí o que tem de melhor no município, através do nosso gestor, né? Veio aqui falar sobre as benfeitorias que estão sendo feitas no município, e vamos aí, vamos em frente, e Hélio Santos na área,
né? Gestão do povo para o povo, e vamos embora. Hélio Santos, por favor. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né, por tudo isto que está acontecendo, né. Eu posso, assim dizer, afirmar como o salmista Davi, que esse dia quem fez foi o Senhor, por isso estamos alegres. Quero agradecer a todos vocês, as perguntas elaboradas, acredito que com grande raciocínio e inteligência. Quero agradecer de forma bem aberta a todos os telespectadores, né. Eu acredito e creio que, mais uma vez, o Paço venceu com uma situação como essa aqui. Isso é inédito. Na sua gestão. Na nossa gestão. Então eu só tenho a agradecer a Deus, vamos em frente, e que o desenvolvimento aconteça e continue acontecendo em nossa cidade, e que a geração que está por vir, que estão vindo, que estão se preparando, cada dia mais, venha assim agradecer a cada um de nós. Por quê? Porque de forma brilhante, de forma sábia, a gente estamos buscando colocar o nosso município no trilho, para que possa cada dia mais, em uma grande velocidade, crescer e se desenvolver, para que lá na frente a gente venhamos dizer com toda a propriedade: eu faço parte, eu fiz parte desse plantio, eu fiz parte dessa colheita, porque vivemos a lei da semeadura. Que Deus abençoe a todos vocês. Telespectador, finalizando, você pense e repense em questão da oposição e reveja o prefeito Hélio com uma opção única, novamente, para ser o nosso futuro prefeito da cidade de Paço de Camaragibe. Obrigado. Cabo eleitoral.